A paz de Cristo, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário. Em algum momento, você já acordou se sentindo sem forças, como se a vida estivesse te empurrando para um lugar escuro, e tudo o que você queria era parar, respirar e encontrar um pouco de paz. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro, cansado, tentando manter tudo em pé. A família, o trabalho, a fé, enquanto sente que está desmoronando por dentro. E o pior é sentir que ninguém percebe, que ninguém entende o quanto está difícil seguir em frente quando sua alma grita por socorro. Se você se identifica com isso, fica comigo, porque hoje eu não quero te oferecer palavras bonitas. Eu quero te lembrar de uma verdade poderosa que pode mudar tudo. Você não precisa ser forte sozinho. Existe uma fonte, viva, real, presente, de onde você pode tirar forças todos os dias, mesmo quando tudo em você quer desistir. E essa fonte está mais próxima do que você imagina. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre encontrar força quando a nossa parece ter sumido. Nossa palavra é um versículo curto, mas imensamente poderoso, lá da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Percebe a instrução direta? Sede fortalecidos. Não é uma sugestão, é quase uma ordem amorosa. E onde encontramos essa força? No Senhor e na força do seu poder. Spurgeon, refletindo sobre nossa dependência de Deus, disse algo que se encaixa perfeitamente aqui. Lembre-se que a sua força está em Deus, não em você mesmo. Quando você se sente fraco, é aí que se torna forte, pois a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Consegue perceber essa verdade, meus irmãos? Entender e viver isso é crucial, porque a vida cristã não é um passeio tranquilo o tempo todo. Enfrentamos lutas espirituais, desafios emocionais, pressões do dia a dia, na rua, no trabalho, em casa, enfim. Tentar encarar tudo isso com nossa própria força é receita para frustração e cansaço. Mas Deus nos oferece algo infinitamente maior, a força que vem dele. Então fique comigo até o final. Tenho certeza que esta palavra vai renovar suas energias e sua perspectiva. E se essa mensagem já está falando ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo. Compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos devocionais. Vamos juntos descobrir como ser fortalecidos no Senhor. Então, a primeira pergunta que precisamos responder é: por que especificamente no Senhor? Por que Paulo não disse, sejam fortes, se esforcem mais ou confiem na sua capacidade? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda, porque a nossa força é limitada, falha e completamente inadequada para as batalhas espirituais e os desafios da vida que realmente importam. Pense comigo, quantas vezes você começou um projeto cheio de energia e no meio do caminho o cansaço bateu? Quantas vezes você decidiu mudar um hábito e a força de vontade durou pouco? Quantas vezes você prometeu a si mesmo ou a Deus que não cairia mais em certa tentação e se viu no chão novamente? Isso não é para nos desanimar, mas para nos trazer a realidade. Somos pó, como diz o Salmo 103, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nossa energia se esgota, nossa paciência tem limite, nossa sabedoria é finita. Tentar viver a vida cristã, enfrentar o inimigo, amar os outros como Deus nos chama a amar, tudo isso contando apenas com nossos próprios recursos, é como tentar encher o oceano com um conta-gotas. Simplesmente não vai funcionar. Agora contraste isso com o nosso Deus. Isaías, no capítulo 40, versículos 28 a 29, nos dá uma imagem maravilhosa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Percebeu, irmãos? Ele não se cansa, ele não fica exausto. E mais, ele dá força ao cansado. A força dele não tem fim.
É uma fonte inesgotável. Buscar força no Senhor significa reconhecer nossa total dependência dEle. Significa dizer: Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Minha bateria acaba, mas a sua fonte é infinita. Precisamos ser sinceros com Deus se quisermos realmente a sua ajuda. É um ato de humildade, mas também de imensa sabedoria. É trocar nossa pequena reserva de energia pela usina de força do universo. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, após pedir a Deus que removesse seu espinho na carne. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Buscar força no Senhor não é um sinal de fraqueza. É o caminho para a verdadeira força. É reconhecer quem Ele é e quem nós somos, e nos conectar à fonte certa. É parar de tentar carregar o mundo nas costas e deixar que aquele que sustenta o universo nos sustente também. Você tem tentado lutar suas batalhas com sua própria força? Como seria hoje reconhecer sua necessidade e se voltar para a fonte inesgotável? Pense nisso. Já entendemos que nossa força vem do Senhor, não de nós. Mas o que exatamente Paulo quer dizer com sede fortalecidos na força do seu poder? Que tipo de força é essa? Primeiro, precisamos entender que não estamos falando de uma força comum, como a força física de levantar peso ou a força de vontade para resistir a um doce. A palavra grega usada aqui para poder é kratos, que se refere a um poder manifesto, uma força em ação, um domínio, uma potência imensa. E a palavra para força é ischis, que significa capacidade inerente, vigor, força que se possui. Então, Paulo está nos chamando a sermos fortalecidos na manifestação ativa, kratos, da capacidade inerente e vigorosa, ischis, de Deus. Uau! Pense no poder que Deus demonstrou na criação. Do nada, Ele trouxe à existência o universo, as galáxias, nosso planeta, cada detalhe da vida. O Salmo 33, versículo 6 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Isso é poder. Pense no poder que Ele mostrou ao libertar Israel do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Êxodo 15, versículo 6 diz: Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Isso é poder manifestado. Mas talvez o exemplo mais impactante desse poder e o mais relevante para nós seja o que Paulo descreve na mesma carta aos Efésios, um pouco antes, no capítulo 1, versículos 19 a 20. Ele ora para que os crentes compreendam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Compreendeu, irmãos? A força disponível para nós, a força do seu poder, na qual devemos nos fortalecer, é a mesma força que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o poder que venceu a morte, o pecado e o inferno. É o poder que exaltou Cristo acima de todo nome, principado e potestade. Isso muda tudo, não acha? Não estamos falando de uma pequena ajuda extra para aguentar o dia. Estamos falando de ter acesso ao poder da ressurreição, operando em nós e através de nós. É um poder que transforma, que liberta, que capacita, que nos torna mais do que vencedores, como diz Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa força do seu poder é o que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, mesmo em meio às nossas fraquezas. É o que nos dá coragem para testemunhar, força para perdoar, perseverança para continuar crendo mesmo quando as circunstâncias são difíceis e autoridade para resistir às ciladas do inimigo, que é exatamente o contexto para o qual Paulo está nos preparando ao falar da armadura de Deus logo em seguida. Então, quando você se sentir fraco, lembre-se,
Você tem acesso, pela fé em Cristo, ao mesmo poder que criou os céus, abriu o mar e ressuscitou Jesus. Não é incrível? A questão não é se Deus tem poder suficiente, mas se estamos nos conectando a essa fonte. Como essa compreensão da força do seu poder muda a maneira como você encara seus desafios e suas fraquezas. Reflita sobre a imensidão desse poder que está à sua disposição. Ok, já entendemos que nossa força vem de Deus e que essa força é o poder incrível da ressurreição. Mas saber disso na teoria é uma coisa, viver isso na prática é outra, não é verdade? Como podemos então, no meio da correria, das pressões e das nossas próprias limitações, realmente nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder todos os dias? Não é um botão mágico que apertamos, mas sim um relacionamento que cultivamos e disciplinas espirituais que praticamos com intencionalidade. Deixe-me compartilhar algumas maneiras práticas e fundamentais. A oração constante. A oração é nossa linha direta de comunicação com a fonte de todo o poder. Não é só apresentar uma lista de pedidos, mas é conversar com Deus, derramar nosso coração, confessar nossas fraquezas e, crucialmente, ouvir o que Ele tem a dizer. É reconhecer nossa dependência. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos orienta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração nos conecta à paz e à força de Deus. Comece e termine seu dia falando com Ele e mantenha essa conversa ao longo do dia. Alimentar-se da palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É a palavra viva de Deus, cheia de poder. É nela que conhecemos o caráter de Deus, suas promessas, seus feitos poderosos. Quanto mais nos alimentamos da palavra, mais nossa fé é fortalecida. E a fé é o canal pelo qual o poder de Deus flui para nós. Hebreus capítulo 4, versículo 12 afirma: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Leia, medite, estude a Bíblia. Deixe que ela renove sua mente e fortaleça seu espírito. A comunhão dos santos. Deus não nos chamou para caminharmos sozinhos. A igreja, a comunhão com outros irmãos e irmãs na fé, é um lugar vital de fortalecimento. Podemos orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, compartilhar nossas lutas e vitórias e lembrar uns aos outros das verdades de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 nos exorta: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Busque essa comunhão genuína. A prática da adoração. Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é e o que Ele fez. Quando tiramos os olhos dos nossos problemas e limitações e os colocamos na grandeza, na santidade e no poder de Deus, algo muda dentro de nós. Nosso espírito se eleva, nossa perspectiva se ajusta e somos lembrados de que Ele está no controle. O Salmo 95, versículo 6 nos convida: Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Cante, louve, agradeça, declare a soberania de Deus sobre sua vida. A obediência pela fé. Muitas vezes, experimentamos a força de Deus não antes de agir, mas enquanto agimos em obediência à sua palavra, mesmo quando parece difícil ou assustador. Quando damos um passo de fé, confiando que Ele nos capacitará, abrimos a porta para que seu poder se manifeste. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência que brota do amor e da fé nos conecta à força dele. Fortalecer-se no Senhor é um processo contínuo, uma escolha diária de depender dele e usar os meios que ele nos deu. Não se trata de perfeição,
mas de direção e dependência. É escolher, a cada manhã, conectar-se à fonte. Qual dessas práticas você sente que precisa cultivar mais intencionalmente a partir de hoje para se conectar à força do Senhor? Comece com um passo. Meus queridos irmãos e irmãs, vimos nessa palavra de hoje que tentar viver pela nossa própria força é uma batalha perdida, mas que existe uma fonte inesgotável de poder à nossa disposição, o próprio Senhor. Descobrimos que a força do seu poder não é algo pequeno, mas o mesmo poder imenso que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E finalmente vimos passos práticos: oração, palavra, comunhão, adoração, obediência, para nos conectarmos diariamente a essa força divina. Pare de lutar sozinho. Pare de se esgotar tentando ser forte por conta própria. Reconheça sua necessidade, olhe para o alto e diga: Senhor, eu preciso da tua força. Ele não apenas tem a força que você precisa, mas ele deseja compartilhá-la com você. Ele se deleita em ser a sua fortaleza. Agora, eu gostaria de convidá-lo a unir seu coração ao meu em oração. Vamos pedir a Deus que cele esta palavra em nós e nos ajude a viver fortalecidos nele. Onde você estiver, incline sua cabeça, feche seus olhos se desejar e vamos falar com o nosso Pai. Oremos. Pai amado, Deus de poder e graça, nós te agradecemos por tua palavra maravilhosa. Obrigado por nos lembrar que não precisamos viver com nossas próprias forças limitadas, mas que podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder imenso. Senhor, reconhecemos diante de ti a nossa fraqueza, nossa limitação como seres humanos falhos que somos. Tantas vezes tentamos fazer as coisas do nosso jeito, confiamos em nossa própria capacidade e acabamos cansados, frustrados e derrotados. Perdoa-nos, Pai. Confessamos nossa total dependência de Ti. Pedimos agora, Espírito Santo, que nos ajudes a aplicar esta verdade em nosso dia a dia. Ensina-nos a buscar a Tua força através da oração constante, a nos alimentar da Tua palavra viva, a valorizar a comunhão dos santos, a Te adorar em espírito e em verdade e a andar em obediência pela fé. Dá-nos a graça de nos apropriarmos do poder que ressuscitou Jesus, para que possamos viver vidas que Te glorificam, resistir às ciladas do inimigo e ser mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Que a Tua força se manifeste em nossa fraqueza, para que o Teu nome seja exaltado. Obrigado pelo Teu amor infinito e pela Tua presença constante. Fortalece cada irmão e irmã que ouviu esta mensagem hoje. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Amém. E aí, o que mais falou com você neste devocional? Qual passo prático você vai começar a aplicar hoje para se fortalecer no Senhor? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria ler e interagir com você. Se esta mensagem te abençoou, não guarde só para você. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares nos seus grupos. Vamos espalhar essa verdade poderosa. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros diários com a palavra. E se você quiser se aprofundar mais e conhecer outros devocionais de Charles Spurgeon que vão transformar sua vida com Deus, acesse o link agora que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Que a força do Senhor seja a sua realidade hoje e sempre. Fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo devocional. Graça e paz.